De volta com o nosso jornal Band News, porque nesta semana vão ser divulgados indicadores econômicos importantes que vão calibrar as expectativas para a inflação, atividade e mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vamos falar sobre as expectativas para os próximos dias com o Marcos Labarte. Ele é especialista em mercado de capitais e sócio fundador da GT Capital. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Oi, João, bom dia a todos da Band News. Vamos lá, começando pela pergunta principal, mais básica, né? O que podemos ficar de olho? No que podemos ficar de olho e quais os impactos, né, que isso pode render aqui para o nosso Brasil? Bom, João, como você mesmo disse, essa semana vai sair muitos dados importantes, diferente da semana passada, que foi uma agenda mais esvaziada. Vamos começar com hoje, né, segunda-feira, pesquisa Focus, uma sensibilidade dos principais economistas do Brasil sobre os rumos da atividade econômica, da economia brasileira. Então, desde uma análise do dólar até a inflação e também a Selic. Lembrando que na semana passada, né, tivemos uma queda de 0,25 na taxa Selic. Então, segunda-feira já começamos com a pesquisa Focus. Na terça-feira, acho que a ata do cupom vai ser determinante para a gente saber qual que é o pensamento futuro do Banco Central brasileiro sobre uma tendência que possa ser esboçada através de palavras, né, da próxima reunião do cupom, porque nessas duas primeiras do ano foi quedas leves, né, de 0,25. E olhando para fora, dois itens eu friso que seja muito importante para a gente acompanhar. O PMI na Europa, então saber a atividade econômica da Europa, ainda mais envolvendo todo esse conflito que está tendo o mundo, é alta no petróleo. E na sexta-feira, o famoso payroll, que é os dados de emprego, de novas vagas nos Estados Unidos. Ele é tão importante porque ele determina, né, numa análise dos economistas, como é que está né, os rumos da economia norte-americana. Se ela está acelerando, está desacelerando. Então, é uma semana recheada de importantes fatos e informações econômicas para a gente ver como é que vai ser o mês 5. E deixa eu estava aqui anotando até você dando essas dicas já para ficar mais atento a isso ao longo dos dias. Eu tenho trazido, né, a gente tem trazido aqui no Manhã Band News, né, que vai ao ar a partir das 10 da manhã, sobretudo quando o Boletim Focus já está divulgado. Nas últimas semanas é aumento atrás de aumento das expectativas, né, para a inflação e para a Selic. Também tem influência ali no PIB, mas eu queria focar no Selic, na Selic e na inflação. Para você, o mercado vai mais uma vez alterar para cima essas previsões, porque já está acima do teto, né, da meta, a questão inflacionária. Também a Selic já caiu por terra, aquela história de ficar 12% no fim do ano, o que já seria alto, né, mas está batendo já 13%. Estaremos ainda mais acima, na sua opinião, nesta previsão de segunda? Tem toda a possibilidade, tá, João? Porque quando a gente analisa as incertezas, e a palavra é essa, as incertezas de um cenário geopolítico mundial, frente também aqui no Brasil, o aumento nos preços, principalmente dos alimentos, e isso pesa muito, né, numa tendência de inflação no Brasil. E a gente sabe que o Banco Central brasileiro ele utiliza a alta ou a baixa taxa Selic para tentar moldar a inflação no Brasil. E se a inflação continua alta e as incertezas continuam altas, a tendência é de que, ao longo do ano, a pesquisa Focus, né, represente isso através tanto de um aumento na inflação, como você mesmo disse, como a tendência de final de ano para a taxa Selic, que como, né, a gente aguardava no início do ano um fechamento na faixa de 12%, eu vi até bancos falando abaixo de 12%, e a gente vê que essas duas últimas quedas na taxa Selic foram quedas, né, com patamares mínimos, 0,25%, e a gente está chegando daqui a pouco quase na metade do ano, a tendência é de a gente continuar ainda com uma taxa alta e a tendência de
fechar o ano com uma taxa acima de 13%, né, é cada vez maior. E, obviamente, todo o cenário brasileiro está ligado às incertezas, já que você usou, né, muito bem essa palavra, internacionais, né? E não poderíamos deixar de falar aqui mais uma vez sobre a questão no Oriente Médio. E hoje é um dia interessante pelo fato de que o Trump garante que vai escoltar, vai guiar, esta foi a palavra usada por ele, navios para fora do Estreito de Hormuz. Só que o Irã já disse que se a Marinha Americana entrar ali na região, vai ser atacada. E se os Estados Unidos fossem atacados, naturalmente seria muito óbvio pensarmos que a guerra vai realmente retornar para valer. Como o mercado observa essa fala de Donald Trump e as possíveis repercussões, né, que o Irã pode obrigar o mundo inteiro a observar também? Bom, João, se a gente se recordar, cerca de umas 2 semanas atrás, o dólar, né, numa possível negociação, possível desfecho entre as duas partes, chegou a bater 85, 82 dólares. Então, naquele momento, o mercado realmente estava acreditando que iria ter uma negociação. Eu vejo que o mercado atualmente está muito cético, porque tanto Irã quanto Estados Unidos, né, na hora de sentar na mesa para uma negociação, ambos tendem né, a querer coisas que o outro não aceita. Então, o Irã ele quer cortar em, digamos assim, em partes, né, a negociação, deixando a parte mais sensível, que é a parte atômica, né, para um segundo momento. E os Estados Unidos não quer abrir mão de fazer essa negociação já na parte inicial. Então, enquanto os dois não chegarem pelo menos a um consenso mínimo, a gente vai acompanhar essa alta do barril do petróleo, que chegou na semana passada a passar de 119, hoje, pelo que eu vi, está na faixa de 109, com uma alta de 1% no dia de hoje, mas o mercado está muito cético. Ele acreditou lá atrás, fez com que o barril do petróleo naquele dia caísse mais de 10%, mas nesse momento, enquanto ainda não tiver uma expectativa de um início mínimo de uma negociação, o mercado ainda vai pesar muito né, na análise do barril do petróleo e também da economia mundial, porque se a gente não pode esquecer que o petróleo ele pesa muito na inflação dos países. Está acontecendo isso nos Estados Unidos, está acontecendo isso na Europa. Então, isso ele é muito negativo para o mundo inteiro. Ninguém fica feliz com uma inflação como está ocorrendo no mundo. E até nessa escala, né, de 85 dólares o barril tipo Brent, já seria bem acima do que era antes da guerra, né? Mais ou menos 20% acima dos 70, 72, era algo assim, né? No dia 27 de fevereiro, dia 28, veio o conflito para valer. Então, a gente pode tratar que o mercado não só precificou que esse conflito, de alguma maneira, vai continuar, pode estar um cessar-fogo, mas as tensões ali continuam, como também a normalização da coisa, né? Vai demorar, ou seja, teve um acordo de paz, esperamos que venha logo, mas que a normalização, né, a situação vai demorar a voltar àquela estaca que tínhamos em fevereiro. Exato. O que até vocês falaram também, né, na reportagem, né, de o consumidor norte-americano estar mais temerário, com isso também aumentar as pesquisas contrárias a Trump, eu acho que isso pode sim pesar muito na decisão de Trump em, digamos assim, ter uma flexibilidade na negociação. Obviamente, ele não quer sair como derrotado da história, então ele né, também quer ser pulso firme na hora da negociação, mas o norte-americano ele se importa muito mais com o bolso dele do que com o que está acontecendo no restante do mundo. Então, quando a gente vê nos Estados Unidos uma inflação acima da esperada, muito envolvendo a alta no barril do petróleo, isso cada vez mais vai pesar na impopularidade que está tendo o governo Trump. E isso vai trazer com certeza reflexos ao longo do ano. Eu acho que pode, em algum momento, pesar mais na decisão de Trump de cessar um conflito que já passou de 25 bilhões de dólares
para o consumidor norte-americano. Para a gente encerrar, Marcos, queria fazer uma pergunta que me parece muito curiosa a situação brasileira, né? Que não é tradicionalmente visto, né, o nosso país como um porto seguro, mas neste momento tem sido interpretado assim, já que muitos investidores internacionais têm alocado muitos dólares aqui, né? Não à toa, a cotação está chegando abaixo de R$ 5, batendo 4,90 e pouco. Agora, todos nós torcemos para que esse conflito no Oriente Médio acabe o quanto antes para valer, que a situação seja normalizada e tal. Quando isso acontecer, e tomara que aconteça logo, esses dólares que estão aqui no Brasil voltarão para outras potências mundiais ou regionais, ou seja, nós deixaríamos de ser automaticamente considerado um porto seguro porque a situação vai mudar? Tem alguma relação uma coisa com a outra ou é algo mais estrutural brasileiro? João, a entrada de dólares no Brasil ela já iniciou em 2025, antes do conflito, né? Esses dólares vieram para o Brasil com a insegurança sobre as decisões de Trump, né? A partir do momento que ele entrou com um conflito econômico entre vários países, essa insegurança fez com que aqueles trilhões de dólares que estavam nos Estados Unidos começassem a jorrar em algumas economias como a brasileira. Esse ano também teve uma entrada grande de valores vinda do exterior. Mas a gente não pode esquecer que, como brasileiros, sabemos os conflitos que temos aqui na parte econômica, na parte das contas públicas. Então, eu vejo que esse dinheiro que veio lá de fora, ele tem começo, meio e fim. Isso pode acontecer em 2026, pode acontecer em 2027, mas com certeza em algum momento ele vai estar retornando. Então, o dólar nessa faixa de R$ 5 é uma excelente oportunidade para os investidores brasileiros também estar alocando recursos no exterior. E lembrando que nos últimos 10 anos o dólar ganhou do real 9 anos. Então, só no ano passado que o dólar perdeu, teve uma desvalorização frente ao real. Então, eu vejo que quando terminar esse conflito, pode ocorrer com que algum recurso volte para lá, e isso sim vai estar pesando no dólar no Brasil. Então, digamos que o dólar, como está atualmente, é algo artificial, geopolítico. O Brasil ele não está no conflito, ele tem uma grande produção de petróleo, então isso são fatores positivos para o investidor vir para o Brasil, mas obviamente a gente sabe todos os problemas que temos econômicos e esse investidor ele em algum momento vai querer voltar para a segurança e assim pode pesar com que o dólar venha a voltar a se valorizar no Brasil. Então, assim, oportunidade para quem quer encaminhar recursos no exterior, eu vejo que é agora. Boa. Quem quiser comprar dólar também, né? Para uma viagem futura, até mesmo por questão de investimento, né? Exatamente. Então, quem quer comprar moeda para uma viagem, eu vejo que é uma excelente oportunidade de estar fazendo agora. Para quem quer investir, aumentar sua exposição no exterior, é uma excelente oportunidade. Então, assim, esse momento é um momento que pode vir a não acontecer mais, né? Gostaria muito que o investidor estrangeiro aportasse aqui no Brasil e aqui ficasse, mas a gente sabe que quase todo o capital que vem para cá é um capital especulativo que tem começo, meio e fim para sair daqui do Brasil. É isso, e de olho no cenário eleitoral, né, que costuma ser de muita tensão, muita indecisão, incerteza, e o governo, o mercado gosta de previsibilidade, né, mas os governos aqui dão imprevisibilidade, o que dificulta bastante. Marcos, obrigado, viu, por esse papo, uma ótima semana para ti. Obrigado, um forte abraço a todos. Valeu.